capítulo 6. O tema trata das leis morais e aspectos diversos. Estudaremos o dormir e os sonhos, as visitas espirituais, as leis morais, a lei divina ou natural, os mundos habitados e a terra. Iniciemos abordando o sono e os sonhos. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Na questão 402 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos superiores respondem: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e, algumas vezes, prevê o futuro. No quadro abaixo, lemos a explicação. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre nós. No quadro seguinte, temos que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Allan Kardec comenta de forma didática: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Recebemos visitas espirituais quando dormimos? Allan Kardec interrogou os espíritos sobre a possibilidade de ocorrerem visitas espirituais durante o sono, obtendo as seguintes respostas. Quando em sonho, vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso por efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Demais, não é raro atribuir, de acordo com o que desejas, a pessoas que conheces, o que se deu ou se está dando em outras existências. No texto abaixo da imagem podemos ler: o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. No quadro ao lado encontramos: os sonhos não são verdadeiros, como o entendem os adivinhos da sorte, pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma se transporta. Estudemos agora o terceiro livro que compõe o Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Introdução. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes.
Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Vejamos no quadro as 10 leis morais derivadas da lei divina ou natural. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, de amor e caridade. Na questão 647 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. A lei divina ou natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A lei natural é eterna e imutável como o próprio Deus. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Na questão 625, Allan Kardec indaga: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos amigos respondem: Jesus. Jesus de Nazaré é, pois, o modelo e o guia mais perfeito da humanidade. Agora vamos estudar detidamente cada uma das 10 leis morais, iniciando com a primeira. Lei de adoração. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Junto à ilustração temos a seguinte pergunta: pode-se, com utilidade, orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Lei do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Abaixo da ilustração, temos a pergunta número 683. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. A terceira, lei de reprodução. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto.
Junto à foto podemos ler uma reflexão do codificador. O Espiritismo se tornará crença comum e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. A quarta, lei de conservação. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Têm, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. A quinta, lei de destruição. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Abaixo da ilustração temos a pergunta 743. Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Vamos agora conhecer a sexta lei, lei de sociedade. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Aqui leremos o seguinte texto: Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não insulados. Allan Kardec afirma que o Espiritismo contribuirá para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Vejamos a sétima lei, lei de progresso. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Os espíritos afirmam que, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas. E a oitava lei natural é a seguinte: lei de igualdade. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Lei da liberdade. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Os espíritos dizem que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Ao lado da ilustração temos a seguinte afirmativa: a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderarem pelo número,
tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio, que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade, e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. E, finalmente, a 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Finalmente, estudaremos a situação espiritual do nosso planeta Terra. Os espíritos informam que a Terra pertence à categoria de mundo de expiação e provas, porque nela existe predomínio do mal sobre o bem. Aqui o homem leva uma vida de lutas, problemas e dificuldades, por ser ainda imperfeito. Há mais momentos de infelicidade do que de alegria. A época atual é considerada de transição, pois o nosso planeta ascenderá a níveis mais elevados, passando a ser classificada como mundo de regeneração. Os espíritos falam também a Allan Kardec a respeito da existência de mundos transitórios. São mundos particularmente destinados aos seres errantes, que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de acampamentos, de campos onde descansam de uma demasiada longa erraticidade. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a eles podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. São mundos de natureza temporária. O planeta Terra já pertenceu a esta classe durante sua formação. As origens da humanidade. Estudaremos agora sobre uma hipótese levantada pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, uma obra que sintetiza a história da humanidade, sua trajetória evolutiva, as grandes civilizações do passado e menciona a reencarnação de espíritos vindos da constelação do Cocheiro, de um planeta que orbitaria a estrela Capela. Capela, uma estrela dourada, é a mais brilhante da constelação do Cocheiro, que fica a distância de cerca de 42 anos-luz da Terra. Emmanuel defende que há milhares de anos reencarnaram na Terra diversos espíritos, oriundos de Capela, que proporcionaram um grande avanço no progresso terrestre. A partir de agora, estudaremos um pouco sobre os mundos habitados, vida em outros planetas e as várias dimensões espirituais. Jesus Cristo afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Nesta passagem da Bíblia, Jesus estava ensinando o princípio da pluralidade dos mundos habitados, de uma maneira bastante clara. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos tipos de mundos, Allan Kardec propôs uma classificação didática, de modo a facilitar a nossa compreensão. Acompanhe o seguinte gráfico. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida toda material limita-se à luta pela subsistência.
O sentido moral é quase nulo e por isso as paixões reinam soberanamente. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Resgatam-se dívidas contraídas perante a lei divina e passa-se por provas destinadas ao aperfeiçoamento moral. Mundos de regeneração, onde as almas ainda têm o que expiar, porém não têm as dores amargas da expiação. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, predomina o bem e a justiça, os povos são fraternos uns com os outros. E mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A felicidade é completa, devido a que todos têm atingido o cimo da sabedoria e da bondade.